Meus irmãos, vamos hoje iniciar a nossa Escola Bíblica Dominical. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1. Se você achar, você fica de pé para que a gente faça esta leitura. Colossenses 1, do 1 ao 3. Colossenses 1, do 1 ao 3. Diz a palavra: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Então, o versículo 3. Os irmãos podem se assentar. Nesses 3 versículos iniciais de Colossenses, Paulo vai dizer a quem ele escreve, mas ele primeiro diz quem ele é. Então, é como se realmente a gente estivesse abrindo a carta, vendo quem é o remetente, quem é o destinatário. Então, Paulo é esse remetente que diz que é apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, ou seja, é alguém que traz a mensagem de Cristo pela vontade do Pai. Mas ele não está sozinho, ele escreve juntamente com Timóteo, e ele diz que o destinatário desta carta são os santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Ele poderia simplesmente dizer a igreja de Colossos, a gente já saberia quem era. Se a gente colocasse aos habitantes de Colossos que são cristãos, todo mundo saberia quem era, mas ele coloca santos e fiéis, ou seja, ele começa a carta dando as qualidades desses irmãos, não somente indicando quem recebe a carta, mas também já fazendo um primeiro elogio, um primeiro louvor à vida desses irmãos que são santos e fiéis. E ele se dirige a esses irmãos de uma forma que talvez em épocas passadas foi controversa para a vida dessa igreja, mas que hoje se tornam algo muito comum e necessário para que a gente se encontre em comunhão. Ele simplesmente diz graça e paz. Ele saúda aqueles irmãos de uma forma muito comum naquela época, não só os apóstolos, mas também pelos cristãos de todas as localidades onde a palavra já tinha chegado. Essa expressão traduz para nós 2 questões que todo crente precisa ter da parte de Deus em sua vida. Se não fosse pela graça, ninguém seria salvo. E se não fosse salvo, ninguém encontraria paz. Os ímpios não têm paz. Buscam, mas não conseguem, porque somente Cristo é que pode dar essa paz. Ele diz: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então a gente pode procurar paz em qualquer coisa. Tem gente que diz: eu fico muito em paz quando eu chego em casa, tiro meu sapato, coloco os pés em cima assim do sofá, ali eu me sinto em paz. Será que você se sente em paz? Passa um gato no seu telhado, faz um barulho, você já perdeu a paz. Passa um vizinho com a caixinha de som ligada no pendrive lá, aquele barulho alto, você já perdeu a paz. Cai uma panela na cozinha, você já perde a paz. O feijão queimou, você já perdeu a paz. Porque essa paz do mundo, que às vezes a gente acha que é o silêncio, às vezes a gente acha que é estar sozinho, sem ninguém aperreando, é uma paz que não provém de Deus, ela está afirmada em coisas, e ela depende de pessoas, e quando nós dependemos de muitas pessoas, ou dependemos de alguma coisa dar certo para estar em paz, quase nunca a gente consegue ficar em paz. Às vezes, se a gente depender de si mesmo, não consegue ficar em paz. Hoje eu vou ficar em paz, eu vou fazer
tudo possível para não me irritar, para não me estressar, para não me entristecer, eu vou ficar em paz hoje. Mas não depende de você. Tem as questões externas. Então a paz que você acha que encontra dentro de si não é uma paz duradoura, diferente da paz de Cristo. Essa não é abalada por qualquer coisa. Então, quando Paulo diz a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, ele está desejando àqueles irmãos dois elementos que são essenciais à vida do cristão: a graça de Deus para a gente suportar o dia mau e a paz de Deus para que a gente possa realmente experimentar o que são dias bons, o que são dias amenos, mesmo em meio às adversidades. E ele diz que sempre agradece a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ora pelos irmãos. Se a gente seguir aqui, vai ver muitas outras questões que Paulo vai dizer que motivam a orar por esses irmãos e sempre agradecendo a Deus pela vida deles. Mas 2 motivos ele já citou e já são muito suficientes. Eles são santos e eles são fiéis. Se qualquer líder observa os seus liderados e vê neles santidade e fidelidade, já é suficiente para agradecer muito a Deus, principalmente numa época como aquela de Paulo, onde existia muita idolatria, muitos desvios doutrinários, e sempre os ventos de doutrina vinham para levar aqueles que estavam começando na fé. Era muito fácil, entre aspas, enganar as pessoas daquela época que estavam começando a receber as primeiras letras na palavra do Senhor. Hoje nós temos essa palavra, nós temos livros, nós temos vídeos, nós temos uma imensidão de materiais. Cada dia, se nós de fato quisermos e nos determinarmos a aprender, temos coisas para aprender da palavra. Temos formas de nos firmar cada dia mais nessa palavra. E mesmo assim, pessoas ainda são enganadas. Mesmo assim, pessoas ainda são ludibriadas por discursos que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para a igreja e enxergamos pessoas que continuam santas, apesar dessa bagunça que a gente vê aí fora, é motivo de agradecer a Deus. Quando nós olhamos para a igreja e vemos pessoas que são fiéis à palavra de Deus, mesmo que outras continuem manipulando essa palavra para os seus interesses, é motivo de agradecer a Deus. Então a santidade e a fidelidade daqueles irmãos leva Paulo a agradecer todas as vezes que ora ao Pai. Muitas outras coisas esses irmãos mostram, e em outras oportunidades a gente vai ter também um tempo para comentar como essa igreja de Colossos é tão rica e tão importante para que a gente aprenda a viver para o Senhor. Mas hoje, nesses primeiros minutos, eu quero só dizer aos irmãos: nós precisamos manifestar essas 2 características, santidade e fidelidade. Elas levaram Paulo a orar por esses irmãos, agradecendo a Deus pela vida deles. E nós, também manifestando essas características, iremos orar uns pelos outros, agradecendo a Deus pela vida dos nossos próximos, dos nossos semelhantes. Que essas características sejam nossas próprias, sejam nossas marcas, e que, assim como a igreja de Colossos, nós sejamos alvos das orações de muitos irmãos, agradecendo a Deus pelas nossas vidas.